A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente neste vídeo, glorificando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor nesta manhã e pedindo a Ele que dirija o nosso dia, que fortaleça-nos nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, pedindo a Ele que esteja junto conosco nos confrontos, nos desafios e que Ele possa nos dar graça, possa nos dar a força física, mental, emocional, intelectual que necessitamos neste dia. Estamos aqui pela infinita misericórdia e pela graça do Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos estar reconhecendo o plano de salvação que o Senhor, Deus, o Pai eterno, Deus Criador, tem para cada um de nós, através do projeto salvífico de Jesus Cristo, naquela cruz, onde sacrificou-se a sua vida, morrendo morte de cruz. Ao terceiro dia ressuscitou e está à destra do Pai, intercedendo por nós. Deixou conosco o Espírito Santo, porque foi para o Pai. E este intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é por isso que estamos aqui confiantes, sabendo que por mais dificuldade, por mais desafio que possamos ter na nossa vida, mesmo em meio às aflições, nós temos um Deus que está à nossa frente, nos dirigindo e fazendo dos nossos problemas, das nossas situações, das nossas circunstâncias, sermos mais do que vencedores. E é por isso que estamos aqui neste devocional, para glorificar, exaltar o nome do nosso Deus, que tem sido conosco em meio a todas as tribulações, em meio a todas as perseguições, em meio a todos os desafios que vivemos a cada dia. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia nos diz que somos levados ao matadouro todos os dias. E eu creio que vencemos pelo sangue de Jesus Cristo. E aquilo que nos passa desapercebido, ou que venhamos de alguma forma desobedecer ou entristecê-lo, Ele nos perdoa quando clamamos, quando nos assujeitamos à sua manifestação. Quando nós abrimos o nosso coração e confiamos que através do sangue de Jesus somos perdoados, somos purificados, somos santificados, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor, te pedindo a Tua misericórdia, o Teu perdão, pelos nossos pecados, pelas nossas limitações, pelas nossas fraquezas, Senhor, que são muitas. Meu Deus, reconhecemos que somos pecadores, que a nossa natureza pecaminosa, muitas das vezes, papai, prevalece, mas estamos aqui arrependidos, pedindo ao Senhor, meu Pai, que nos perdoe, Senhor, que passe o seu sangue, que derrame o seu sangue sobre as nossas vidas neste dia e leve-nos, Senhor amado, em nome de Jesus, mais além. Leve-nos, Senhor, mais para perto de Ti, cheios do Teu Espírito Santo, cheios, papai querido, da Tua graça e da Tua misericórdia. Meu Pai, em nome de Jesus, restabelece e estabelece o Teu reino na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Glórias a Deus. Estamos aqui diante de uma palavra maravilhosa, que é o Evangelho de João, no capítulo 20, que fala sobre a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler aqui
do 1 até o 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro da madrugada, sendo ainda escuro, viu a pedra que estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a escritura que era necessário ressuscitar de dentre os mortos e voltar os discípulos outra vez para casa. Aleluia, glórias a Deus. Então nós estamos vendo aqui a ressurreição de Jesus. Acabamos de ler tudo que se refere à ressurreição de Jesus. Esse trecho do capítulo 20, do 1 ao 9, retrata aqui como aconteceu que Maria Madalena e os discípulos viram que Jesus já não estava mais e que tinha sido removido a pedra, e Jesus não estava. Do versículo 11 ao versículo 18, nós vamos ver Jesus aparecendo para Maria. E diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: Mulher, por que choras? E ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhe: Subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Então aqui nós vemos que Maria já encontra com Jesus ressuscitado. Aleluia, glória a Deus. E por não reconhecer, ela ansiosa, ela pergunta para o homem, pensando ser o jardineiro: Onde colocaste o meu Senhor? Porque ela buscava o corpo de Cristo. Mas o próprio Cristo, o próprio Mestre, o próprio Jesus respondeu a Maria Madalena. E ela reconheceu só pela voz, pelo chamar. Aleluia, glória a Deus. E então ele disse que era para contar aos irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Agora, do 19 ao 23, nós vamos ler aqui, ó. Jesus aparece aos discípulos ao cair da tarde daquele dia primeiro da semana, ou seja, a tarde do domingo.
Trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, que alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: Paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes o pecado, serão-lhes perdoados, e lhes retiverdes, serão retidos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, nós vimos aqui do 19 ao 23 que Jesus, ele vai até onde os discípulos e mostra a eles as mãos e o lado que foi ferido pela espada. E ainda diz: a paz seja convosco. Glória a Deus, aleluia. Soprou e profetizou sobre eles: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes pecados, são-lhes perdoados, se lhes tiver retido, são retidos. Então, ele dá uma ordem a eles, né? Que eles vá como Deus enviou a ele, que eles sejam enviados. Então, da forma que Deus o enviou, nós hoje temos também a obrigação de nos deixarmos ser enviados para levar a mesma mensagem que Jesus Cristo trouxe à terra. Nós temos a obrigação de levar a mesma mensagem. E ele diz aqui no versículo 23, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se retiveres, são retidos. Então, todos os pecados que nós não perdoarmos serão retidos também da gente. E todos aqueles que nós perdoarmos também serão perdoados de nós. Oh, glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Então, o Senhor deixa que a perceber que a mensagem central que ele trouxe do Pai é porque ele veio perdoar os pecados. Aleluia, glória a Deus. E é isso que nos dá certeza de que somos pecadores, erramos, transgredimos, mas no momento que nos arrependemos, ele está pronto a perdoar. E quando conhecemos, quando temos uma experiência verdadeira com o Senhor, percebemos o quanto ele é bom e temos cada vez mais a certeza de que ele nos perdoa, de que ele nos ama incondicionalmente. Aleluia, glórias a Deus. Então, Jesus deixa perceber que o tema central, que ele veio com o propósito de perdoar os pecados, e nos deixa uma ordem, como Deus enviou a ele para perdoar, Deus nos envia para perdoar também. E todos aqueles que nós perdoarmos serão perdoados. Todos aqueles que nós retermos os pecados, o perdão dos pecados, nós também serão retidos para nós também o perdão dos pecados. Aleluia, glórias a Deus. Do 24 ao 29, nós vamos encontrar aí a incredulidade, simbolizando a incredulidade de Tomé.
Vamos ler? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor, mas ele respondeu: Se não os vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali puser o dedo, e não puser a mão ao seu lado, de modo algum acreditarei. E aí Jesus aparece novamente para eles. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse Tomé: Põe aqui o dedo. E disse logo a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega-te também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, Deus meu, disse-lhe Jesus, porque me viste e creste. Bem-aventurado os que não virão e crerão. Glórias a Deus, aleluia, glorificado seja o santo nome do Senhor. Então aqui Jesus aparece aos discípulos e depois que os discípulos se despedem de Jesus, que vão para suas casas e encontram com Tomé, e Tomé diz para os discípulos: eu não acredito. Eu só acredito se eu colocar as mãos no furo dos pregos nas mãos dele, ou então ao lado onde ele foi, onde enfiaram a espada. Passaram-se alguns dias. Quando eles se reuniram novamente, Tomé estava junto. E aí o momento oportuno chegou. Jesus volta de novo ao mesmo local e mostra a Tomé os furos nas mãos e o corte da espada ao lado. E naquele momento ele reconhece que Jesus verdadeiramente ressuscitou. E quando ele se dobra a Jesus, o chamando de Deus, ele diz: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. E quantos irmãos nós falamos sobre esta mensagem, falamos sobre a morte e a ressurreição de Cristo, o perdão gratuito de Deus para cada um de nós, e muitos se mantêm incrédulos, se mantêm endurecidos com os seus entendimentos fechados. Mas hoje o Senhor está falando a mim e a você, para que nós não sejamos incrédulos, mas sejamos crentes. Venhamos a crer verdadeiramente que o Senhor morreu para perdoar os nossos pecados, que está à destra do Pai e que intercede por nós, que o Espírito Santo habita em cada um de nós para interceder com gemidos inexprimíveis a nosso favor, para que nós venhamos a cada dia ter força para perdoar, para sermos perdoados, para vivermos em santidade, para obtermos a purificação, a santificação, para estarmos com o Senhor naquele grande dia, no dia onde Ele estará com todo o seu povo, com todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus e que veio para nos salvar, que veio para nos curar, para nos libertar, para nos restaurar, para curar a nossa alma, para nos oferecer perdão e para nos ensinar a perdoar. Porque da mesma forma que nós somos perdoados, nós temos que perdoar. Da mesma forma que nós não perdoarmos, o nosso perdão será retido. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Que nesta manhã nós possamos entender o perdão do nosso Deus,
e que possamos oferecer esse perdão também aos nossos irmãos. Amém? O perdão veio de cima para nós. E o nosso perdão vem de um irmão para outro irmão. Amém? Glórias a Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E nós somos bem-aventurados, porque nós, como Tomé, como todos os apóstolos, não vimos o Senhor, não vimos a crucificação, não vimos a ressurreição, mas nós cremos. Por isso, nós somos chamados de crentes. Glorificado seja o santo nome do Senhor, porque cremos na glória de Deus. Aleluia! Cremos em Jesus Cristo, Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Cremos que este Deus, o Deus nosso Pai, amou-nos de tamanha forma que mandou seu único filho para morrer, morte de cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje intercede por nós, pecadores. Ele hoje tem o poder, a glória, a manifestação do perdão na nossa vida. E podemos manifestar este perdão que recebemos para os nossos irmãos. Amém? Glórias a Deus. Vamos louvar o hino 39 da harpa cristã. Amém? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus.
sim, e de todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Hoje é um momento oportuno de nos arrependermos, de confessarmos os nossos pecados. Ele é bom, Ele ouvirá os teus queixumes, Ele ouvirá atento com os seus ouvidos tudo aquilo que você quiser confessar, tudo aquilo que você quiser falar. Ele está atento, zeloso para te trazer o perdão, para te lavar, purificar e para perdoar os teus pecados. Ele está pronto para te estender a mão, te consolar, te abraçar, te acolher e mudar a sua vida. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço agora, meu Pai, que o Senhor receba, Senhor, Senhor, a nossa confissão de pecados. Que o Senhor receba de nós, meu Pai, Papai querido, um coração quebrantado, um coração, meu Pai, arrependido e te pedindo perdão, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas, por aquilo que nós fizemos e aquilo até que não sabemos, meu Pai, que pecamos, que erramos, Papai querido. Tamanha a nossa pequenez, tamanha a nossa ignorância. Mas eu te peço, Deus, que o Senhor passe agora com o teu sangue, meu Pai, vertido naquela cruz, e perdoe a mim e aos meus irmãos, e nos dê, Senhor amado, a remissão dos nossos pecados. Que o Senhor venha nos lavar, nos purificar, nos santificar neste dia. E abençoa, Senhor. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Que o Senhor venha, Senhor amado, dar vitória, Senhor, para cada um deles. Em nome de Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Amanhã estaremos aqui, se assim Deus permitir. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Amém? Glórias a Deus.